Quarta-feira, 24 de janeiro de 2024. Está começando mais um Pix News. Confira os destaques desta edição. Mais de 120 casas são entregues pelo Programa de Habitação no Paraná. Famílias do noroeste do estado ganham subsídios na casa própria. Pronto atendimento de Garopaba, em Santa Catarina, pode virar UPA 24 horas. Comitiva do Ministério da Saúde visitou a unidade nesta quarta-feira. Também em Santa Catarina, Penha recebe reforço na segurança pública. Município passa a contar com um delegado fixo e sala lilás para atender mulheres vítimas de violência. Agricultores ampliam protestos na França. E na Alemanha, maquinistas de trens iniciam greve por reajuste salarial e redução na jornada de trabalho. Na Argentina, Javier Milei enfrenta a primeira grande greve geral 45 dias após assumir o governo. Brasil bate recorde em desastres naturais. País registrou mais de 1.000 eventos naturais em 2023. Tem o comentário político com Tiago Pereira. E você vai ver ainda. ANEEL visita Rio Grande do Sul e medidas para melhorar a qualidade da energia no estado gaúcho são anunciadas. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigada pela companhia. Mais de 120 famílias do noroeste do Paraná realizaram o sonho da casa própria. As residências foram entregues em 2 municípios com o auxílio de programa estadual. Lucas e Gabriela conheceram ontem a casa que eles poderão chamar de sua. O jovem casal, que antes moravam de favor atrás da casa dos pais, agora tem o próprio cantinho, que aos poucos vai se enchendo com os móveis. Alguns móveis a gente já foi comprando, né? Quando eu tava grávida já, sabendo que nós ia ter a casa, né, desse ano. Então, tá meio caminho andado já no quartinho dele. Mas é uma emoção, né, que até então ele dorme no nosso quarto, que nossa edícula que nós mora é só um quarto. Aí vai ter um quartinho só pra ele agora. O casal vai passar a morar no Residencial Boa Vista, no município de Marilena, no noroeste do Paraná. No local, mais de 20 casas foram construídas com apoio do programa Casa Fácil, que subsidia o valor de entrada das construções. Foi crucial, porque hoje, na situação, num geral, a gente não tinha dinheiro para dar essa entrada. Foi primordial, assim, foi o que ajudou a gente a conseguir, de verdade. Para hoje, um casal novo, ter uma casa própria, uma coisa muito difícil. Meus pais mesmo foram ter a casa própria deles com 40 anos, então pra gente, na casa ali dos 20, é uma oportunidade incrível, né, pra gente. Quando a gente fala, quem casa quer casa, né? E a população, todo mundo paga aluguel, mora em situação de favor, precisa de ter uma casa própria. E, graças a Deus, com esses projetos, programa do governo, com o subsídio do governo do estado, do governo federal, a gente tem conseguido fazer essas casas e temos mais 147 novas moradias para a gente iniciar ainda esse ano. As 20 famílias foram beneficiadas com o valor de entrada e dessa forma a gente vai expandindo esse programa que tomou conta do Paraná e está se espalhando por todo o Brasil. No mesmo dia, no município vizinho, em Loanda, o residencial Esplanada, que conta com 103 moradias, também foi entregue. Segundo a gestão municipal, o objetivo é que outras casas populares como estas sejam entregues nos próximos anos. Nós temos aí hoje terrenos para fazer em torno de 1.700 casas. Nesse local aqui que nós estamos vai sair quase 600 casas. Algumas já tinham entregue, hoje entregamos mais 103 casas, tá? E tem mais aí aproximadamente quase 400 casas ainda para entregar nesse local, tá? E em outros locais também. Nós temos projetos já, tá? Com licitação de 940 casas em local. Fruto de uma necessidade de um programa que nós fizemos aqui no Paraná, que é o maior programa do Brasil, que é o programa Casa Fácil, e hoje entregando aqui em Loanda também essas casas. Loanda, que é uma cidade que vem crescendo muito, vem se desenvolvendo, é a cidade polo da região aqui noroeste, né? E esse crescimento tem que ser acompanhado com a prestação de serviço do Estado. E hoje, realizando o sonho de muitas famílias, entregando essas casas. Das 103 moradias entregues, 102 foram subsidiadas pelo programa Casa Fácil, que destinou 1,5 milhão de reais para pagar o valor de entrada de 15 mil reais. A gente, eu já fui atrás de financiamento particular, mas tinha que dar 30, 40 mil.
E aonde a gente tem tudo isso? Hoje eu não tenho, então veio a oportunidade, né? E aqui estamos, esperando, ansiosos, 2 anos de muita ansiedade, estamos aí hoje, recebendo. É o sonho da gente, né, ter uma casinha, né? Quem não sonha em ter uma casa, né? Então, na realidade, é muito bom, né? E esse projeto que veio, que eles fizeram aí também é muito bom e a gente está feliz. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se reuniu nesta quarta-feira com diretores da ANEEL, da Agência Reguladora do Estado e representantes das concessionárias do setor no Estado, para discutir a qualidade dos serviços e fornecimento de energia elétrica a toda a população, após o forte temporal que atingiu o Estado na última semana. O encontro ocorreu no Palácio Piratini, em Porto Alegre, e reuniu diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica, da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, representantes das 2 maiores concessionárias do setor no estado e prefeitos dos municípios afetados pela prolongada interrupção de energia após as fortes chuvas dos últimos dias. Em razão do temporal, mais de 1.300.000 unidades consumidoras ficaram sem luz. Entre as medidas anunciadas está um plano estadual de urbanização das cidades, para evitar o plantio de árvores próximas da fiação elétrica, além de medidas de controle das concessionárias. Também vamos encaminhar para a Assembleia Legislativa, como já anunciei, o projeto de lei para reforço da estrutura da nossa agência de regulação. A AGERGS, que acompanha, fiscaliza esse setor, também a prestação de serviço na energia elétrica, como eu disse, por delegação da ANEEL, vai atuar. Vai ser praticamente dobrada em estrutura, além de fazermos uma reestruturação também do plano de atuação da agência, né, para melhorar o papel do Estado no que diz respeito à regulação e fiscalização de serviços, até porque temos uma agenda muito intensa de parceria com o setor privado, né, no nosso governo, além das privatizações que fizemos, as concessões que estamos fazendo, e sigo absolutamente convicto neste caminho. É natural que no momento de crise, de irritação, de incômodo, gerado pelo que tivemos de suspensão do fornecimento de energia, seja espaço para debate político daqueles que divergem dos caminhos que o governo apresentou, mas é importante deixar claro, e está aqui inclusive o diretor-geral da ANEEL para atestar isso, a CE pública, né, ela estava em vias de enfrentar a cassação da concessão da distribuição de energia no Estado, porque ela não cumpria os parâmetros regulatórios, tanto do ponto de vista econômico, contábil, financeiro, quanto do ponto de vista de serviços. Ela estava descumprindo regras da concessão, porque ela não tinha capacidade de investimento, ela não tinha capacidade de sustentar a sua operação, e o Estado, inclusive, já tinha sido a CE intimada, né, desse processo de cassação. A privatização, ela foi fundamental para que não ficasse com o Estado, o tesouro do Estado, o pagamento do passivo dessa companhia, porque se houvesse a cassação, como iria acontecer, da concessão da CE pública, o Ministério de Minas e Energia faria uma licitação para conceder a prestação desse serviço de distribuição de energia a uma outra empresa privada e o Estado seria dono da empresa, da CE e de todo o seu passivo. A ANEEL irá aprimorar os mecanismos de cobrança que é feito com as concessionárias, irá cobrar das empresas que, em casos de situações semelhantes, o governo do Estado esteja participando das ações de retomada dos serviços. Nesse momento agora, os esforços das agências, da AGERGS e da ANEEL e das concessionárias, Poder Público, Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, Prefeituras, era que fôssemos restabelecer o serviço o mais rápido possível. Uma vez estabelecido, nós passamos à etapa de avaliação e apuração de responsabilidades. Muito além de apurar responsabilidades, a nossa função primordial é identificar o que ocorreu para que nós possamos, de forma conjunta, estabelecer protocolos, novas legislações para que isso não ocorra. Ou se vierem a ocorrer, claro, sabemos que esses efeitos são imprevisíveis e serão recorrentes. É estarmos cada vez mais preparados. Então, a definição de uma sala de crise
coordenada pelo governo do estado. É isso que nós definimos juntamente com o governador do estado. Essa sala de crise coordenando a ação da Defesa Civil do estado, das prefeituras, Corpo de Bombeiros e as concessionárias de energia elétrica, que devem, como já foi falado, se reportarem de forma ostensiva com o poder público local e constituído. O município de Penha, no litoral norte catarinense, recebeu reforço na segurança pública. A Delegacia de Polícia Civil, que antes era municipal, agora foi elevada à comarca. Com isso, passa a ter um delegado fixo, possibilitando mais agilidade no atendimento à população. Desde a inauguração do fórum e a criação da comarca em agosto de 2022, o município aguardava os procedimentos burocráticos para efetivar a independência de Balneário Pissarras e, com isso, a criação da delegacia da comarca. Em outubro do ano passado, o delegado Ângelo Fraghelli já era nome certo para assumir a delegacia. Ele comandava a Delegacia de Polícia de Proteção à Mulher e Idoso de Itajaí. A partir do momento em que a cidade de Penha agora se torna uma comarca, com a presença de um delegado titular, os trabalhos policiais eles tomam uma outra proporção, uma celeridade muito maior nas ações policiais, nas investigações policiais. Há um impacto social também muito grande, muito evidente aí na medida em que a própria população passa a se sentir mais prestigiada, passa a sentir um pouco mais de segurança. Então, com certeza, até a relação institucional da Polícia Civil com o Poder Judiciário, com o Poder Legislativo e com o Executivo, ele entra em outro patamar agora, nesse momento. No passado, o delegado ficava em Balneário Pissarras e vinha aqui 1 ou 2 vezes por semana. A partir da transformação para a comarca, numa ação do governo do estado e do governador Jorginho, nós começamos a ter um delegado fixo todos os dias aqui, fazendo um atendimento mais personalizado, mais eficiente e mais rápido. O município, que agora passa a contar oficialmente com o delegado titular de comarca, também implantou a Sala Lilás. O espaço será destinado a acolher mulheres vítimas de violência. No estado, existem 28 salas como esta, que funcionam 24 horas. O espaço é totalmente preparado para receber as vítimas, que muitas vezes chegam à delegacia com os filhos. No local, há brinquedoteca para que a criança possa se distrair enquanto a mãe presta o depoimento. Segundo o relatório de violência contra a mulher de Santa Catarina, a cada ano o número de ocorrências registradas vem aumentando. O número maior de ocorrências, de comunicação de ocorrência, significa que a mulher agora ela se sente protegida, ela se sente acolhida, ela se sente à vontade para bater na porta do Estado e ela sabe que aqui ela vai ser bem atendida. Preocupante seria se nós tivéssemos índice de aumento, daí sim, de mortes e violência. Mas a comunicação de ocorrência ela é importantíssima. É em cima dela que nós criamos nossos dados e desenvolvemos políticas públicas que são necessárias para combater esse mal. O evento, realizado para a elevação de categoria da delegacia, contou com a presença do governador do estado, Jorginho Melo, e do ministro do Supremo, Edson Fachin. O próximo objetivo é aumentar o efetivo e a qualidade no atendimento à população. A vida dentro de um município ela influencia nos municípios que estão no seu entorno. Com a cessão de delegacia de município para uma delegacia de comarca, nós abrimos a possibilidade de aumentar, inclusive, o quadro de servidores aqui dentro. Essa é a verdadeira intenção. Ela vai ficar melhor aparelhada com material humano, isso é muito importante, e esse é o primeiro passo. E o segundo passo aqui dentro aqui é apresentar isso para a sociedade, que vocês fazem tão bem, mostrar da preocupação que o governador do estado tem com a segurança pública. O Brasil registrou mais de 1.000 desastres naturais em 2023. De acordo com especialistas, esses eventos estão diretamente relacionados às mudanças climáticas. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, registrou no ano passado um total de 1.161 desastres naturais, principalmente inundações e deslizamentos de terra, um número sem precedentes desde o início dos registros em 2011. De acordo com o órgão, os eventos ligados a chuvas extremas causaram ao menos 132 mortes, mais de 9 mil feridos e mais de 74 mil pessoas perderam as casas. Os danos materiais são estimados em mais de 5 milhões de reais. As mudanças do clima impactam diretamente no aumento da frequência e intensificação dos desastres, explicou o climatologista Francisco Eliseu Aquino, chefe do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Segundo Aquino, tudo isso, combinado ao fenômeno meteorológico El Niño, gerou um aquecimento global adicional. O especialista destaca as devastadoras inundações provocadas por um ciclone que deixou mais de 50 mortos no sul do país em setembro. Em fevereiro de 2023, morreram também cerca de 60 pessoas por causa de deslizamentos de terra no litoral do estado de São Paulo. Em contraste, outras regiões do país foram afetadas por uma seca histórica, especialmente na região amazônica. Com desastres climáticos ao redor do planeta, 2023 foi o ano mais quente da história, com temperaturas pela primeira vez em todo um ano próximas ao 1,5 grau de aquecimento global fixado pelo Acordo de Paris, conforme o Observatório Europeu Copérnicos. Um estudo realizado pelo Instituto Imazon concluiu que o desmatamento em áreas protegidas da Amazônia caiu 73% em 2023, na comparação com o ano anterior. De acordo com o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Imazon, a devastação em terras indígenas e em unidades de conservação localizadas na região atingiu 386 quilômetros quadrados no ano passado, menor índice desde 2013, quando foram desmatados 178 quilômetros quadrados. Em 2022, o desmatamento de áreas protegidas da região chegou a 1.431 quilômetros quadrados, número bastante próximo aos observados em 2019, quando começou um período de alta. As unidades de conservação registraram uma queda de 77%, passando de 1.214 quilômetros quadrados desmatados em 2022 para 282 quilômetros quadrados em 2023. O Instituto destaca que esta foi a menor área de floresta destruída nesse tipo de território desde 2014. Já o total de terras indígenas devastadas em 2023 ficou em 104 quilômetros quadrados. O número é, segundo o Imazon, menos da metade do registrado em 2022, quando 217 quilômetros quadrados foram destruídos. O ano em que se observou a menor área indígena desmatada também foi 2014, com apenas 28 quilômetros quadrados. Uma comitiva da Secretaria de Estado da Saúde e do Ministério da Saúde visitou nesta quarta-feira o Garopaba Pronto Atendimento. O objetivo é transformar a unidade em uma unidade pronto atendimento 24 horas. Inaugurado em abril de 2023, o Garopaba Pronto Atendimento recebeu investimentos de mais de 12 milhões de reais. Previsto para ser uma unidade de pronto atendimento 24 horas, o local recebeu autorização do Ministério da Saúde para ser transformado em um pronto atendimento municipal. Agora, já em funcionamento, a Prefeitura Municipal protocolou em Brasília pedido para que a unidade seja transformada em UPA, assim como era o projeto inicial. A comitiva que visitou o prédio nesta quarta-feira fez uma vistoria e deverá emitir um parecer sobre a possibilidade do pronto atendimento receber recursos do governo federal destinado para as UPAs, já que atualmente boa parte dos custeios são de recursos do município. Camarões lançou nesta semana a primeira campanha mundial de vacinação sistemática contra a malária, uma iniciativa que a OMS chamou de etapa histórica. A malária é uma doença parasitária presente principalmente nas zonas tropicais e subtropicais. Os sintomas são febre, dor de cabeça e calafrios, muitas vezes seguidos de vômito e diarreia. Se não for tratada, pode evoluir para uma infecção grave, muitas vezes mortal. Nas zonas mais contaminadas, a maioria da população adquiriu imunidade. As crises também são mais brandas. As crianças pequenas são as vítimas mais fáceis da doença. A artemisinina, ingrediente ativo dos tratamentos contra a malária, costuma ser combinada com outro medicamento para reduzir o risco de resistência. O parasita responsável pela doença é transmitido para o homem pela picada do mosquito Anopheles infectado, que age durante a noite. O inseto pica o indivíduo contaminado e transmite o parasita. A incidência da doença é fortemente ligada à presença do mosquito e também ao clima. A chuva é muito favorável para o seu desenvolvimento. A luta contra a malária passa pela prevenção, com o uso de inseticidas nas residências e mosquiteiros.
A Organização Mundial da Saúde recomenda a vacinação com a RTS-S, ou Mosquirix. Em 2020, com o impacto da pandemia de Covid-19, a malária matou 627 mil pessoas. E você vai ver a seguir. Maquinistas de trens iniciam greve na Alemanha. Profissionais pedem reajuste salarial e redução na jornada de trabalho. Da Europa para a América Latina, argentinos contestam reformas impostas por Javier Milei. Esta é a primeira greve geral após posse do novo presidente. Tem também o comentário político com o jornalista Tiago Pereira. É depois do intervalo, voltamos já. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Olá, estamos de volta. A Rússia acusou a Ucrânia de abater um avião militar que transportava 65 prisioneiros ucranianos. Kiev pediu que não fossem tiradas conclusões precipitadas. A Rússia acusou nesta quarta-feira Kiev de ter abatido um avião militar russo na região de Belgorod, próximo da fronteira com a Ucrânia. A bordo havia 6 tripulantes, 3 militares russos e 65 prisioneiros ucranianos, que seriam trocados por prisioneiros de guerra russos. Moscou afirmou que não houve sobreviventes do incidente ocorrido perto da cidade de Yablonov, em território russo, a 45 quilômetros da Ucrânia. A liderança ucraniana sabia muito bem que, de acordo com a prática estabelecida, hoje os militares ucranianos a serem trocados seriam transportados por aviões de transporte militar para o campo de aviação de Belgorod. O regime nazista de Kiev deu este passo perseguindo o objetivo de culpar a Rússia pela morte dos militares ucranianos. Testemunhas relataram ter ouvido uma explosão. A região de Belgorod sofre frequentemente ataques de mísseis e drones ucranianos em resposta a vários bombardeios russos na Ucrânia, desde o início da operação militar russa em 24 de fevereiro de 2022. O governo ucraniano pediu à imprensa e aos cidadãos do país que não tirem conclusões precipitadas. A capital da Mongólia foi palco de um acidente nesta quarta-feira, que, por sorte, não foi uma tragédia ainda maior. Um caminhão com uma carga de 60 toneladas de gás natural liquefeito explodiu após colidir com um carro. 6 pessoas morreram e 14 ficaram feridas em uma explosão de gás causada por um acidente de trânsito nesta quarta-feira na capital da Mongólia. A Agência Nacional de Gestão de Emergências explicou que um caminhão com uma carga de 60 toneladas de gás liquefeito colidiu com um carro e explodiu durante a madrugada. Isso mostra que o planejamento é péssimo. Todos esses caminhões, com ou sem gás, deveriam viajar fora do limite da cidade. Eles realmente precisam ver o planejamento da cidade e todos esses caminhões deveriam viajar fora da cidade. O balanço inicial apontou 3 mortos e 3 bombeiros também morreram no acidente. 14 pessoas foram tratadas com ferimentos, 10 devido a queimaduras. Imagens compartilhadas por autoridades mostraram enormes chamas na rua onde ocorreu o acidente e os destroços carbonizados de 2 veículos. O exército israelense bombardeou nesta quarta-feira Khan Yunis, principal cidade do sul de Gaza, e ordenou a evacuação de alguns setores da região, onde as autoridades acreditam que os líderes locais do Hamas estão escondidos.
Apesar das negociações para estabelecer uma trégua com o movimento palestino, Israel mantém a ofensiva contra a região. Na terça, Khan Yunis foi cercada pelo exército israelense. Testemunhas relataram disparos de helicópteros militares de Israel e a ONU registrou uma escalada da violência. A Organização Mundial da Saúde lamentou nesta quarta-feira o que considerou uma situação catastrófica e lamentável nos hospitais da cidade. Uma delegação do Hamas, cujos líderes políticos estão no Catar, chegou ao Cairo na última terça para discutir uma nova proposta de cessar-fogo. De acordo com o site americano Axios, Israel propôs ao Hamas, com mediação do Catar e do Egito, uma pausa de 2 meses nos combates e bombardeios em Gaza, em troca da libertação de todos os reféns. Até agora, o governo do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu se opôs a um cessar-fogo e à criação a longo prazo de um Estado palestino independente que coexista com Israel. Agricultores ampliaram os protestos na França. Vários países europeus têm enfrentado mobilizações semelhantes. Os protestos de agricultores se intensificaram nesta quarta-feira na França em busca de respostas rápidas do governo para as exigências. Na véspera, uma agricultora e a filha morreram atropeladas quando um carro tentou furar um bloqueio na estrada. O principal sindicato agrícola afirmou que o objetivo é obter respostas rápidas do governo do presidente Emmanuel Macron e, para isso, vai apresentar uma lista com cerca de 40 reivindicações. Entre elas estão o uso de pesticidas, normas ambientais europeias, preços de combustíveis e acordos comerciais, dependendo de cada sindicato. Mas todos partilharam a mesma preocupação sobre o futuro de um setor simbólico na França, entre o desejo de produzir e exportar e a necessidade de reduzir o seu impacto na biodiversidade e no clima. Na manhã desta quarta-feira, agricultores a bordo de pelo menos 200 tratores bloquearam o tráfego em um importante ponto de ligação entre Espanha e Paris. Outros países da União Europeia registraram protestos semelhantes, como a Alemanha, Polônia, Romênia e os Países Baixos. E na Alemanha, os maquinistas de trens iniciaram nesta quarta-feira a greve mais longa nas ferrovias alemãs, que vai paralisar o tráfego ferroviário por 6 dias e custar centenas de milhões de euros à maior economia da Europa. Os profissionais pedem reajuste salarial e redução nas jornadas de trabalho. Motivada por um conflito sobre salários e sobre horário de trabalho, a greve começou na madrugada desta quarta no setor dos transportes de passageiros e na noite de terça, no de mercadorias. O protesto deve continuar até a próxima segunda-feira. O ministro dos Transportes classificou o movimento como destrutivo para a economia alemã, que contraiu 0,3% no ano passado. De acordo com a ADB, a principal empresa ferroviária do país, trata-se da maior greve de maquinistas de trens na Alemanha, batendo um recorde anterior de maio de 2015. Esta é também a 4ª greve desde novembro de 2023, diante do bloqueio das negociações entre essa empresa e o Sindicato dos Maquinistas de Locomotivas, GDL. Com 6 corredores europeus de transporte de mercadorias por ferrovias, a Alemanha é uma peça fundamental no comércio continental. A DB Cargo, filial de mercadorias da ADB, opera cerca de 20 mil trens por semana. A paralisação coincide com as tensões no setor logístico, causadas por problemas de segurança no Mar Vermelho. O sindicato GDL reivindica aumentos salariais para compensar a inflação e a redução da semana de trabalho para 35 horas, distribuídas por 4 dias. Da Europa para a América Latina, argentinos de todo o país participam de uma greve contra as reformas impostas pelo governo de Javier Milei. Em Buenos Aires, a concentração foi em frente ao Congresso. O presidente da Argentina, Javier Milei, enfrenta nesta quarta-feira a primeira grande greve geral do governo, apenas 45 dias após a posse, contra o rígido ajuste fiscal e o gigantesco plano de reformas trabalhistas.
Manifestantes começaram a se reunir no início da manhã, vindos de todos os cantos de Buenos Aires, com faixas que carregavam frases como "O país não está à venda", para participar da manifestação principal em frente ao Congresso. O protesto acontece em todo o país desde o meio-dia, particularmente em rejeição às alterações por decreto do regime trabalhista promovidas por Milei, que limitam o direito à greve e afetam o funcionamento dos sindicatos. A greve geral foi convocada pela maior central sindical da Argentina, a Confederação Geral do Trabalho, de orientação peronista, com apoio da segunda maior, a Confederação dos Trabalhadores Argentinos. Esta é a primeira manifestação nacional contra o governo e contra as drásticas medidas que Milei afirma que vão conter a inflação anual de 211%, um recorde em 30 anos. O chamado mega decreto de necessidade e urgência, com 366 artigos, introduz várias mudanças na antiga e consolidada legislação trabalhista argentina, em especial sobre o direito à greve. Milei exige coberturas mínimas de 75% em serviços como educação, transporte e educação, além de incentivar demissões de grevistas por justa causa. O sindicato questionou a constitucionalidade do capítulo trabalhista do mega decreto na Justiça, que suspendeu os efeitos provisoriamente. O governo recorreu da decisão e o caso foi levado à Suprema Corte, atualmente em recesso. E os moradores de Nova Roma, no coração da Serra Gaúcha, inauguraram no último sábado uma ponte de importância vital para a cidade, fazendo ligação com Farroupilha. A estrutura havia sido destruída pelas chuvas em setembro do ano passado. A população arrecadou 6 milhões e realizou a obra em 138 dias. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui comigo. Tiago, essa obra não seria uma função do poder público? Boa noite, bem-vindo. Essa e muitas outras, como a participação dos pais nas escolas, nas APPs, que se arrecada dinheiro para investir na educação. Sim, a gente precisa da participação popular, mas às vezes eu acho que é um exagero e o poder público entrega menos do que deveria. Boa noite para você, Andréia, e para toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Pois é, de 20 a 25 milhões. Esse é o valor que o governo do estado do Rio Grande do Sul havia estimado para a obra e a previsão de conclusão só no final deste ano ou no início do ano que vem. Lê do engano. Foram gastos bem menos, como a Andréia falou, bem menos de 6 milhões de reais na obra e menos de 6 meses, portanto, foram suficientes para a ponte voltar a funcionar, voltar a ter carros e pessoas passando por cima. Os moradores venderam rifas, criaram um Pix para receber doações, fizeram shows, quermesses com artistas locais. Foram realizadas diversas ações para arrecadar os recursos e eles conseguiram até superar a meta, sabe? Era preciso 6 milhões e eles arrecadaram 7. Mesmo tentando a contratação de forma emergencial, o governo não conseguiu atender a população que, arregaçou as mangas, como a gente diz. O governo federal tirou o corpo fora, removendo a obra das ações de prioridade, os chamados projetos emergenciais. Vocês acreditam nisso? Sim, essa ponte não era emergencial? Bom, mas a população que iria ficar isolada, sem acesso principalmente à saúde e com a produção agrícola impossibilitada de ser escoada, não se bastou a resposta dos governos, tanto federal como estadual, e fez valer a fé e a união do povo gaúcho, que mostrou à população que a população sempre é maior do que qualquer poder, seja ele executivo, legislativo ou até mesmo o judiciário. A população, sim, quando quer pode, quando quer faz. Um belo exemplo, mas que ao mesmo tempo nos faz refletir sobre o papel do Estado. É isso que a gente quer trazer aqui. Um poder que demora, que gasta mais do que a iniciativa privada e que promete, promete e promete em campanha e, inclusive, nesse caso, já no poder. Pois é, e agora, depois da população já tendo feito a ponte concluída, vem as falácias, porque o político ele vive da lábia, da fala, das articulações. Quanto mais bem articulado, você pode ver, quanto mais bem articulado, que fala mais, que tem melhores argumentos, esses políticos
se perpetuam nos poderes, né? Aquele que é mais tímido, mais acuado, tem mais dificuldade. Então a palavra tem força. Na política não é diferente, né? E já começa a surgir, mas a ponte que a população fez é provisória, gente, é igual à ponte que tinha antes, até melhor, porque é mais moderna, com mais tecnologia, né? E aí agora, claro, o governo do estado pode, né, já que tem esse recurso de 20 a 25, não sei a estrutura dessa ponte, comparando com o que a população fez com o que o governo vai entregar, talvez elas sejam diferentes, não estamos dizendo que é a mesma coisa. Mas como que a gente tira a necessidade de uma população ilhada, isolada, né, tira esse argumento de emergencial e vai deixar elas como? Desassistidas, sem ter atendimento à saúde, porque os moradores precisam se deslocar até Farroupilha para os principais atendimentos, né? É o centro maior, é onde vai receber atendimento especializado em saúde. Se dá um infarto, como é que uma ambulância do SAMU vai chegar lá? Então são essas questões que não tem explicação. Agora o governo quer dizer que a ponte que a população fez, muito bem feita, diga-se de passagem, é provisória. Mas que se for provisória, então por que o governo não fez? É isso que a gente não entende. Às vezes a própria burocracia, né, facilita, muitas vezes até mesmo a corrupção, porque, né, o que se prova está no papel e às vezes as várias operações de GAECO, Lava Jato, por aí mostram que os recursos saíam igual a água nos registros do Tesouro Nacional, e assim não é diferente dos estados, por meio de folhas assinadas. Aqui em Santa Catarina a gente teve a compra de dezenas de respiradores que nunca foram entregues e o dinheiro foi antecipadamente para uma casa de massagem no Rio de Janeiro. Então por aí você imagina, agora para construir uma ponte não existe recursos, não existe meios emergenciais de atender uma população. Parabéns aí o povo de Nova Roma, né, que mostrou valer que a fé, e quando a população quer, se consegue, se constrói. É verdade, a força da população, né? A voz do povo é a voz de Deus, já diz o ditado. É isso mesmo. E este ano é ano de eleições, não estaduais, mas municipais. Vale a dica. Vale a reflexão. Talvez a prefeitura, por cidade pequena, realmente não teria como desembolsar nesse momento os 6 milhões, né? E fazendo um trocadilho, já que você trouxe para o ditado popular, como eu sempre gosto às vezes de trazer nos meus comentários, a ponte está pronta, é aquele velho ditado, depois da mulher casada, não falta marido. Então todo mundo quer ser o dono da ponte de Nova Roma, quando na verdade a população mesmo é que mostrou valer. Valeu. Muito obrigada, Thiago. E até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite a você também. E ainda sobre o assunto eleições, só que agora, lá nos Estados Unidos, Donald Trump derrotou Nikki Haley nas primárias republicanas em New Hampshire nesta terça-feira, abrindo caminho assim em busca de um segundo mandato nas eleições presidenciais de novembro, lá nos Estados Unidos, contra o democrata Joe Biden. Donald Trump derrotou Nikki Haley nas primárias republicanas em New Hampshire, abrindo caminho para a busca por um segundo mandato nas eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos, contra o democrata Joe Biden. Ganhamos quase todas as pesquisas nos últimos 3 meses contra Crooked Joe Biden, quase todas, e ela não vence essas pesquisas. Este não é o típico discurso de vitória, mas não vamos deixar alguém conquistar a vitória quando teve uma noite muito ruim. Eles tiveram uma noite muito ruim. Nikki Haley felicitou o adversário pela vitória no pequeno estado do Nordeste, onde tem muitos apoiadores, mas afirmou que a corrida está longe de terminar e alertou os republicanos que tornar Trump um candidato é uma vitória para Biden. Trump quer vingança contra Biden desde a sua derrota eleitoral em novembro de 2020, que ele nunca reconheceu. Nem os 4 julgamentos criminais e vários processos civis não parecem frear o magnata. Trump, de 77 anos, tem uma base leal de seguidores e venceu as primárias de Iowa em 15 de janeiro, com uma grande vantagem sobre Ron DeSantis, que acabou jogando a toalha. E o Pix News de hoje fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Siga também nossas redes sociais, o endereço é @pixtvhd. Na sequência, você assiste ao Lugares do Sul e, em seguida, episódio inédito do Backstage com Maria do Relento. Tá imperdível, hein? Fica a dica. E a gente se encontra amanhã às 8 da noite ao vivo com mais uma edição do Pix News. Pix TV
é conteúdo todo dia.